Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso infindo amor, ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Olá, irmãos, que bom poder retornar e encontrar vocês aqui nesse momento de transmissão, para que juntos possamos nos ater aos exercícios espirituais. Nós estamos impedidos ainda de nos reunir presencialmente, a título de precaução, de prevenção à contaminação. No entanto, o nosso coração continua ligado em Deus e, por sua vez também, continuamos conectados uns aos outros através do compromisso que nós temos com Cristo. Nós sabemos que são dias difíceis, dias onde nós podemos desenvolver ao longo do tempo patologias, medos, receios e até mesmo negar o contexto que nós estamos vivendo. No entanto, em todos esses enredos que nós podemos criar, nós podemos ainda nos lembrar de que o Senhor da história, aquele que conduz as nossas vidas, aquele que promove a nossa segurança, aquele que vela por nós, aquele que não dorme, aquele que está atento ao clamor do seu povo, continua no céu governando sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao seu controle, nada pega ele de surpresa. Tudo está orquestrado, devidamente delineado para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Hoje nós vamos dar sequência às exposições bíblicas que nós iniciamos antes mesmo de sair de férias. Período breve, mas extremamente recompensador da parte de Deus para mim, para minha família, onde tivemos condições de descansar das atividades que estávamos desenvolvendo até então. Nesta ocasião, antes mesmo de começarmos a exposição, nós gostaríamos de fazer uma referência ao Dia dos Pais. E nesse sentido, o texto que nós gostaríamos de compartilhar com você, especialmente você, pai, é o texto de Efésios capítulo 6, versículo 4. Pegue, abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura desse texto. Efésios capítulo 6, versículo 4. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. Esse texto, todas as vezes que eu li, ele traz para mim um senso de paternidade extremamente aguçado. Primeiro porque eu percebo aqui, diferente do versículo 1 do capítulo 6 de Efésios, quando o texto fala pais de maneira genérica, dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, ou seja, tanto o pai como a mãe, porque a palavra pai está aqui no neutro, na língua grega. Mas quando chega no versículo 4, a palavra pais está no masculino. E dá aí uma conotação de que a responsabilidade maior pesa sobre nós, homens, o trabalho de cuidar das emoções dos filhos, o trabalho de disciplinar, o trabalho de admoestar. E nesse sentido, eu diria assim, trazendo para o nosso contexto, para os nossos dias, de que nós, homens, devemos assumir a incumbência, a responsabilidade de sermos cuidadores das emoções, da instrução e também da correção dos nossos filhos. É bem verdade, assessorados pelas nossas esposas. Louvado seja o nome do Senhor pela presença de vocês na vida dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor pela instrução da sua palavra, que nós possamos, com a graça dele, desenvolvermos a nossa paternidade de uma maneira eficaz. Contudo, nessa noite, a nossa exposição bíblica, ela se dará no texto de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Texto que trata a respeito do casamento em Caná da Galileia. Gostaria de convidar você para a abertura desse texto, que está lá no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 11. Eu farei a leitura e pediria a você que mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a exposição, para que você pudesse acompanhar assim, junto comigo, aquilo que o texto traz para nós. Diz assim o texto da palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, na esperança de que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine na exposição do seu texto. Pai querido, sê gracioso conosco nessa noite. Nós estamos felizes, jubilosos, por podermos estar mais uma vez junto com os nossos irmãos, usando esse meio, esse veículo tecnológico que nos torna mais próximo a eles, num contexto onde nós estamos isolados nas nossas casas. Pedimos que a graça do Senhor, através da presença maravilhosa e transformadora e revitalizando do Teu Santo Espírito, esteja agindo na nossa vida. Nós solicitamos isto
em nome e para a glória de Jesus. Amém. O texto que nós vamos tratar nesta noite é o texto de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Trata-se da ocasião onde Jesus se faz presente em um casamento em Caná da Galileia. A título de introdução, eu gostaria de lembrar para vocês de que casamento ou festa de casamento ocasionalmente traz alguma surpresa. Alguns detalhes podem fugir ao controle dos organizadores da festa. O meu casamento é um exemplo disto. Lembro-me de um detalhe que fugiu ao nosso controle. Nós havíamos acordado casar no período da escola dominical e, com a ajuda dos familiares, toda a festa foi organizada. Todavia, nos esquecemos de como a noiva chegaria à igreja após os seus adornos. Na qualidade de noivo, e diante do não comparecimento no horário que havia combinado, deixando claro que sem atrasos ritualísticos pertencentes ao momento do casamento, tomei a iniciativa e fui buscá-la no lugar onde ela estava se arrumando, sem prejuízos para a cerimônia. No casamento em Caná da Galileia, houve algo desse tipo. No meio do cerimonial, um item importante na celebração veio a faltar: o vinho, conforme o texto nos mostra no capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ela estava inteirada do andamento da festa, o que denota sua proximidade com os noivos. Ela dirige sua solicitação a Jesus na tentativa de haver a solução do contratempo. E aqui ocorre o primeiro milagre de Jesus. Esse evento, meus irmãos, vai ganhar importância dentro da narrativa de João, porque se alinha com o propósito deste escrito. Ele mesmo escreve no capítulo 20, versículo 31, sobre os sinais realizados por Cristo. Ele diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, o que nós encontramos na narrativa do evangelista continua sendo uma seleção de eventos, de momentos da vida e da obra de Jesus que revelam Jesus como o Filho de Deus. Nesse caso, a revelação ocorre estritamente aos discípulos mais próximos, aqueles que já haviam sido alcançados até ali, e os encarregados do serviço na casa durante o casamento na cidade de Caná, na Galileia. Porém, o autor considera o fato relevante ao ponto de registrá-lo, mesmo sendo uma revelação em um círculo menor de pessoas que testificam e testemunhariam de que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. E como esses personagens são expostos à revelação de Deus ou à revelação de Jesus como o Filho de Deus? O texto vai mostrar que isto acontece através do milagre. Um milagre onde Jesus vai transformar água em vinho. O primeiro milagre de Jesus. O milagre que hoje continua nos revelando sobre o Filho de Deus que amamos. E nesse sentido, nós podemos aqui tirar algumas lições, algumas revelações a respeito do Filho de Deus nesse primeiro milagre de Jesus. E a primeira revelação que nós temos é uma peculiaridade. O texto nos revela uma peculiaridade. A participação de Jesus numa celebração de casamento, conforme diz o capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia,
achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O que é que nós encontramos aqui? Algo extremamente interessante. Jesus está aqui confirmando a ordem natural da criação. Assim como os capítulos iniciais de Gênesis diz que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne, a instituição do casamento feita pelo Deus Criador de todas as coisas, esse que havia sido referido por João no capítulo 1 como sendo participante da criação, está agora honrando, está agora se fazendo presente numa celebração de casamento. Isso deixa claro que a posição de Jesus para com a união de um homem com uma mulher é algo estritamente agradável aos olhos de Deus. Mas mais do que isso, quando nós pensamos a respeito do casamento, ou do casamento em si, ou da união do homem com a mulher, nós vamos nos lembrar que este é um dos principais ilustrativos que nós vamos encontrar no Novo Testamento para se referir entre Cristo e a igreja. Jesus é o noivo aguardado. Nós somos a noiva de Cristo. Jesus é o noivo que se esforça, que se dedica, que se sacrifica, que ama, que trabalha efetivamente em prol da sua noiva, para que ela possa ser apresentada no grande dia pura, sem ruga, sem mácula, sem nada que lhe traga algum constrangimento. Portanto, o momento específico do casamento, para que Jesus realize o seu primeiro milagre, traz para nós grandes lições, grandes informações, extremamente pertinentes para entendermos a nossa relação com Ele. Mas, em segundo lugar, a segunda revelação que nós encontramos no primeiro milagre de Jesus é uma curiosidade. A agenda ministerial de Jesus havia sido estabelecida previamente. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse, depois que Maria havia solicitado, eles não têm mais vinho, pedindo assim que Jesus, de alguma forma, interfira naquela situação. Ele então vai dizer, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Perceba que há uma leve repreensão a Maria. De forma nenhuma podemos interpretar esse texto dizendo que Jesus está sendo desrespeitoso para com ela. Muito pelo contrário, ele trata aquela situação com um certo decoro, mas a sua postura firme trabalha no sentido de mostrar para ela e também para os presentes que a sua agenda não estaria condicionada à realidade das vontades de sua mãe ou de qualquer ser sobre a terra. A sua agenda já havia sido estabelecida previamente pelo Pai. Isto desde a eternidade. A Bíblia de Estudo da Herança Reformada mesmo, em uma das suas notas, vai dizer o seguinte, que sua missão havia sido eternamente ordenada e que um tempo havia sido estabelecido para todas as suas obras, especialmente a sua morte. É interessante nós considerarmos isso, porque quando nós falamos a respeito da ação de Cristo no meio da sua igreja ou através da sua igreja, quando Cristo vai realizar aquilo que lhe era pertinente na qualidade de o Messias, ou ungido, ou Filho de Deus, o Filho de Deus que nos foi dado, quando isso está acontecendo nesse contexto, nós vamos observar que a ação de Jesus ela é pontual em fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio fazer a vontade que o Pai já havia estabelecido para ele desde a eternidade. Ele é aquele que executa o plano redentivo de salvação. Ele está com uma agenda fechada, devidamente organizada, para cumprir o seu propósito de Salvador. Encontramos assim em Cristo um perfeito exemplo de obediência à vontade do Pai.
E nesse sentido, Jesus nos ensina muito nesse texto. Mas chegamos também à terceira revelação que nós encontramos no primeiro milagre de Jesus. Ele nos revela um dogma: Jesus é Deus. Assim como ele se fez homem, conforme diz o capítulo 1, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós podemos agora observar a sua divindade em ação, em curso. Jesus, de fato, é o Filho de Deus, conforme a narrativa de João amarra, casa e argumenta muito bem. Veja o que diz a palavra do Senhor quando nós observamos o incidente do casamento a partir do versículo 7, no capítulo 2 do Evangelho de João, é claro. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. O que é que nós encontramos aqui neste evento, nesses fatos que vão acontecendo, diante da surpresa que aqueles noivos, que aquelas pessoas que estavam organizando a cerimônia estavam diante, né? Ou seja, o fato que havia faltado vinho. Nós encontramos aqui a ação de Cristo numa qualidade que lhe coloca como Criador, que tem poder sobre as coisas criadas. O Criador tem poder sobre a criação. Isso já era conhecido de todos. E Jesus está agora exercendo esse poder sobre a natureza. Como? Ele traz a evidência da transformação de água em vinho. Uma transformação, diga-se de passagem, impressionante foi feita. O relato demonstra que a composição de uma substância foi alterada para outra através da ordem de Jesus. O texto no versículo 5 e no versículo 6 vai dizer: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Na sequência, onde nós acabamos de ler anteriormente, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Mas veja só o que é que acontece a partir do momento que estes serventes obedecem à ordem de Jesus e que o vinho é retirado, já transformado, né? A água já transformada em vinho é retirada das talhas. Veja o que acontece no verso seguinte, no verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse. Perceba que o vinho já havia sido, de fato, colocado ali naquelas talhas, através do milagre realizado por Jesus. Esse momento é um momento glorioso na vida ministerial de Cristo. Um grande mistério para que ser estudado pela química. Uma oportunidade para perceber que Jesus tem o atributo de Criador e Senhor, e que de fato exerce o seu papel de Senhor sobre as leis da natureza. O que nós encontramos aqui nesse texto é uma ocasião extremamente oportuna para que nós percebamos que Jesus é Deus. Somente Deus, somente o Criador tem poder de mudar as leis da natureza. E aqui nós encontramos uma ocasião onde isto acontece. Mas em quarto lugar, nós somos revelados a partir, ou melhor, nós recebemos a revelação da parte de Deus com o primeiro milagre de Jesus, quando esse primeiro milagre nos revela um processo de transformação. Agora, não mais água em vinho, mas Cristo vai usar elementos estritos aos rituais da religião externa para aludir à alegria e à vida em abundância presente na transformação interna
na vida dos seus discípulos. Veja o que é que Jesus está utilizando para a realização desse milagre. Qual é a ferramenta, o utensílio, melhor dizendo, que ele está utilizando? As talhas de pedra. Essas talhas de pedra elas eram usadas para a purificação cerimonial de acordo com a lei de Moisés. Esses potes, eles comportavam um volume entre 75 a 110 litros d'água. E esses que se serviam desta água, eles participavam desse momento, desse ritual de purificação, com toda a ritualística que era pertinente a uma tarefa que havia sido estabelecida pela lei. No entanto, o que Jesus faz com as talhas chama a nossa atenção. Por quê? Porque ele promove uma mudança, uma transformação. As talhas que eram usadas para o ritual, agora são usadas para que Jesus realize o milagre da transformação da água em vinho. O vinho que, por sua vez, denota alegria, denota celebração, denota vida presente ali naquele momento, no cerimonial de um casamento. A celebração, então, leva o seu curso natural. O casamento não perde o seu brilho por conta da ação de Cristo naquele lugar. Mas nós não podemos nos esquecer que o foco aqui desta passagem não é o casamento. Por exemplo, se eu perguntasse para você, à luz desse texto, como é o nome do noivo? Como é o nome da noiva? Especificamente, além desse fato, desse incidente da falta de vinho, o que mais nós sabemos a respeito desse cerimonial? Veja que o foco não está no casamento. O foco está na realização do milagre de Jesus, que vai denotar a sua ideia de que, de fato, ele se manifesta como o Filho de Deus. João, quando ele seleciona esse incidente, ele está querendo mostrar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, que ele resolve questões que são pertinentes ao Criador, que ele tem poder sobre a criação, que ele tem, de fato, domínio e controle sobre todas as situações. Em síntese, o que nós encontramos aqui nessa passagem até o momento é a presença de Jesus no casamento, honrando essa celebração. Nós temos a postura de Jesus frente a Maria, deixando claro, de maneira firme e enfática, de que a sua agenda ministerial estaria sendo delineada, conduzida pelo Pai desde a eternidade. Nós encontramos aqui um sinal da divindade de Cristo, quando ele transforma água em vinho, quando ele tem poder sobre as coisas criadas. Nós encontramos a glória do Filho de Deus sendo manifesta, quando ele é capaz não só de transformar água em vinho, como é capaz de dar nova aplicação para recursos, para utensílios da antiga religião. Mas o que nos chama a atenção ainda mais nesse texto é o resultado de tudo isso. Após Jesus realizar este milagre, o texto vai dizer especificamente no versículo 11, que manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Para ser mais preciso, o texto vai dizer: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Interessante nós considerarmos esses elementos: a presença, a postura, o sinal divino, a glória do Filho de Deus e os discípulos crendo nele. De fato, irmãos, todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, todas as vezes que nós estudamos a Palavra de Deus, e eu espero que você esteja fazendo isso com certa regularidade na sua casa, seja no seu culto individual, seja no seu culto doméstico, seja na prática de todos os exercícios espirituais que são possíveis e que são viáveis nesse contexto que nós estamos vivendo, que todas as vezes que você se aplique a isto,
no final, o seu coração possa estar crendo nele. Pois, de fato, Jesus é a única solução, é o único caminho, é o único que pode tratar conosco, é o único que pode resolver os contratempos da nossa vida, para que nós sejamos, de fato, felizes, alegres e tendo uma vida abundante. Mas, após feito essas considerações, após fazermos, melhor dizendo, essas considerações sobre o texto, eu gostaria aqui de fazer algumas aplicações. E a primeira delas é que, de fato, o texto escolhido por João, registrado aqui especificamente no seu capítulo 2 do seu Evangelho, ele vai trazer para nós uma necessidade de crer e confiar somente em Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que vai além dos rituais, além do cerimonial, além do formato da religião, e traz para nós o cerne, o significado, aquilo que verdadeiramente importa na nossa vida. Que nós sejamos devidamente alcançados pela mensagem do Evangelho. Que nós sejamos transformados como Jesus transforma água em vinho. Que nós sejamos colocados diante de valores mais elevados, muito mais profundos e muito mais significativos do que os valores que a religião pode nos entregar. Por isso, quando nós encontramos o texto dizendo que os discípulos creram nele, se constitui em uma grande lição para todos nós. Não podemos deixar de crer em Cristo, mesmo que as situações aparentemente estejam fugindo ao nosso controle. Nós estamos vivendo um tempo assim. Nós não temos uma perspectiva saudável, as informações são mescladas de falsas informações, as pessoas estão com medo, as pessoas estão arredias, alguns tentam negar dizendo que nada disso está acontecendo desse quadro pandêmico, outras pessoas estão extremamente amedrontadas, não querem mais sair de casa, não querem mais desenvolver nenhuma atividade que possa apresentar algum risco à contaminação. No entanto, em todas estas coisas, nós não nos esquecemos que no alto céu, no trono de Deus, está aquele que comanda todas as coisas, aquele que recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, aquele que vai conduzir a história de tal maneira que a sua igreja seja reunida, salva, purificada e que possa se apresentar gloriosa no último dia, no dia das bodas do Cordeiro. Nesse sentido, isso precisa trazer um certo alento ao nosso coração. A palavra de Deus diz que, conforme o próprio Cristo nos ensina, que no mundo nós passaremos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também venceremos em Cristo. Mas há uma outra aplicação que eu gostaria de fazer à nossa vida aqui nesta ocasião. Como discípulos, podemos experimentar uma nova realidade criada pelo poder de Deus. E nesse sentido, o Senhor Jesus nos convida a vivermos em novidade de vida, a mudarmos a nossa perspectiva de enxergar as coisas. Como que nós lidamos com uma situação como essa que nós estamos vivendo? Nós lidamos com paciência, com confiança, com tranquilidade, abdicando da ansiedade, crendo e confiando que Deus está estabelecendo tudo aquilo que lhe é pertinente de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Nesse sentido, nós podemos dizer, nós estamos seguros em Cristo. Não há necessidade de nós nos alarmarmos diante dessa situação. Por fim, queria lembrar para vocês um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Concluindo a mensagem nessa noite, a nossa vida, meus irmãos, ela é propícia às surpresas. E muitas situações fogem ao nosso controle. Assim como da organização de uma festa de casamento,
Nós podemos estabelecer planos, estabelecer metas, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, já diz a literatura de sabedoria. Temos a ilusão de que podemos controlar toda a nossa volta. Apenas uma ilusão. Até porque, apesar de nós nos esforçarmos para isso, o máximo que nós fazemos é reagir aos acontecimentos. Mas sabemos que com Deus, estando todos nós em Cristo, nós estamos seguros. Porque para nós, conforme diz o apóstolo Paulo em Filipenses, o viver é Cristo e até mesmo o morrer é lucro, porque estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada, que você não negligencie os seus momentos de devoção e que você continue orando para que, com a graça de Deus, o quanto antes, nós estejamos tendo condições de nos reunir novamente, presencialmente como igreja, e desenvolvermos as nossas tarefas de uma maneira mais regular. Mas enquanto isso não acontece, mantenhamos firme o propósito de levar adiante a mensagem do Evangelho para que muitos possam ser alcançados e que a mensagem viva que nós encontramos nas Escrituras possa gerar esperança, possa gerar confiança, possa gerar crença no coração daquelas pessoas que estão com medo, desesperadas, sem ter noção do que acontecerá nos dias subsequentes. Oremos nesse instante. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por todas as bênçãos que nós recebemos da Tua mão. Nós queremos, ó Deus, encher o nosso coração com a Tua presença. Nós queremos nos lembrar, ó Deus, de que de fato o Senhor é Deus e de que nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle, de que o Senhor tem poder para transformar toda e qualquer situação e que nós estamos, de fato, seguros na confiança, na crença que nós temos de estarmos em Ti. Que a ação do Teu Espírito Santo seja eficiente em todos nós, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nós Te pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de lembrar a você que todas as transmissões da nossa igreja, elas estão sendo publicadas no Facebook e no YouTube. E é importante nós considerarmos isso, irmãos, que este é o veículo que nós temos para nos comunicar. É importante que você esteja assistindo essas transmissões com regularidade, mas é importante também que você curta, que você compartilhe, usando aí essa linguagem do mundo virtual, que você faça com que a mensagem possa ser propagada com seus contatos, com seus amigos, com as pessoas que você reconhece e percebe que necessitam, nesse contexto, de ouvir uma mensagem de salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Aguardamos você até o próximo domingo.